Olá, hoje irei falar sobre as mitocôndrias e como elas se tornaram organelas presentes em nossas células. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a mitocôndria, que é uma organela presente em nossas células e que realiza uma função de gerar energia pelo processo de respiração celular. Mas como ela surgiu nas células dos eucariotos? Bom, a simbiose é uma interação ecológica entre indivíduos de diferentes espécies, uma associação entre eles que pode trazer ou não benefícios para ambos. E assim como no exemplo do líquen no tronco da árvore, a simbiose da mitocôndria como ser livre e do ancestral eucarioto também apresentou benefício mútuo para ambos, possibilitando todo o processo. Antes de entrar na teoria e continuar no tema em si, farei apenas um adendo sobre alguns outros termos, que são eles o gene, que é a parte funcional do DNA que carrega informação genética que vai ser passada para os descendentes, são as características parentais, e genoma, que é toda a informação hereditária que um organismo tem no DNA. Então seria todo este conjunto. Pela teoria da endossimbiose, um ancestral procarionte, com o DNA livre no citoplasma, por processos evolutivos, foi sofrendo algumas invaginações na membrana e possibilitando a formação de algumas organelas, como o retículo endoplasmático, e a formação de uma região que envolve o núcleo, onde seu DNA ficou guardado, agora em um compartimento, ao invés de estar livre pelo citoplasma como um procarionte. Foi uma transição para a célula eucariótica. Bom, e as mitocôndrias surgiram aproximadamente na mesma época na qual estava ocorrendo a formação da célula eucariótica, esta que ainda é pouco eficiente no processo de produção de energia. Era uma célula maior que se alimentava de células menores. Então essas mitocôndrias, que na época eram pequenos seres procariontes, aeróbicos e heterotróficos, ou seja, eram pequenas bactérias que necessitavam de oxigênio e não produziam o próprio alimento. Elas foram fagocitadas por essa célula maior, que foi esse ancestral eucarioto, e assim ficando dentro dela. Já dentro da célula, por algum passo muito importante na evolução, elas não foram destruídas pela célula, mas foram armazenadas lá dentro e começaram a viver dentro da mesma em uma interação simbiótica, otimizando a produção de energia para o ancestral eucarioto, em troca, talvez, de uma proteção e de alguns nutrientes, que ela ficou preservada dentro da célula. Sendo assim, ao longo do tempo, essas bactérias passaram a fazer parte da célula eucariótica. E lembrando que esse processo foi demorado até chegar no ponto atual. E devido ao fato do DNA da célula eucariótica ter se expandido e evoluído para o DNA nuclear dentro do núcleo, e o da mitocôndria reduziu para o DNA mitocondrial, pois os genes desnecessários foram perdidos e alguns foram transferidos para o núcleo, fazendo parte do genoma daquela célula, processo chamado de transferência gênica. Sendo assim, acabaram se tornando uma coisa só. E para reforçar essa teoria da endossimbiose, existem algumas evidências sobre o processo, e são elas: a presença de uma dupla membrana, a membrana mais externa, que tem mais características químicas e é mais relacionada com procariotos, e a membrana externa, que está mais relacionada, tem características mais próximas das outras organelas da célula eucariótica. Ela consegue se reproduzir por autoduplicação. Ela tem um DNA circular próprio, ou seja, um DNA no formato de um procarioto, além de possuir um código genético diferente dos eucariotos. Ou seja, elas conseguem fazer as suas próprias proteínas, e assim possuindo ribossomos próprios. Além disso, alguns antibióticos exercem alguns efeitos sobre as mitocôndrias, como, por exemplo, alteração na produção dessas proteínas. E, além disso, elas também possuem tamanho semelhante ao das bactérias. O meu nome é João Vitor e esse é um trabalho feito para a disciplina de Processos Evolutivos pela Unidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Muito obrigado.